Ontem o Brasil foi atingido por um míssil que veio dos Estados Unidos e ele não estava recheado de pólvora não, ele estava recheado de tarifas. Ontem o Trump decretou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. E segundo a carta que ele enviou direto para o Lula, algumas das razões que motivaram essas tarifas tão grandes podem ser consideradas políticas, como o julgamento do Bolsonaro, por exemplo. Mas deixando um pouco de lado as razões que motivaram essas tarifas, e elas não foram nada pequenas, não, vamos tentar entender quais são os possíveis efeitos econômicos nos investimentos e no nosso bolso como brasileiros. Do ponto de vista econômico, os dois principais frontes de batalha são o dólar e o PIB. Tarifas dessa magnitude desestimulam negócios com os Estados Unidos aqui no Brasil. Isso faz com que haja uma fuga de capital. Pessoas vão vender real e comprar dólar, buscando proteção. Isso faz com que a moeda se deprecie, ou seja, o real vai se desvalorizar frente ao dólar porque a galera não quer ter real, uma vez que eles entendem que tais tarifas podem diminuir a atividade econômica brasileira. E é aí que acontece o segundo fronte de batalha, o PIB. Com menos atividade econômica motivada por esse cenário comercial mais caótico, o PIB do Brasil deve sofrer, ou seja, a economia do Brasil deve crescer menos do que a gente espera. E uma economia que cresce menos gera menos emprego, o empresário lucra menos, lucrando menos ele paga menos imposto, pagando menos imposto o Estado arrecada menos e tudo segue essa espiral de destruição, uma vez que a economia do Brasil está sendo impactada por conta dessas dificuldades comerciais. Agora, do ponto de vista dos investimentos, se o dólar sobe, tudo aquilo que é negociado em dólar também vai ter o seu preço majorado. Café, carne, soja, trigo, eletrônicos, e esses são só alguns exemplos. Com o preço de tudo subindo por conta dessa escalada no preço de dólar, a tendência é que haja inflação. E existindo inflação, automaticamente o mercado começa a precificar a existência de mais juros. Com esses juros subindo, a precificação dos ativos, ações, fundos imobiliários, títulos públicos, tendem a cair, ou seja, eles passam a valer menos. É um efeito direto de destruição de riqueza no âmbito dos investimentos. E além da possível inflação que acaba elevando os juros, a gente ainda precisa lidar com a baixa atividade econômica, que diminui a lucratividade das empresas, consequentemente impactando no preço das ações dessas mesmas empresas que estão sendo negociadas em bolsa. E se a gente fala de inflação, de dólar e de menos atividade econômica, tanto para a economia quanto para os investimentos, no bolso da gente não poderia ser diferente. O resultado também é catastrófico. Com mais inflação, o nosso dinheiro vale menos. Com menos atividade econômica, a condição de negócios no Brasil é pior. Com uma condição de negócios pior, a gente vê o emprego degringolar e o serviço público piorar, porque uma atividade econômica menor pode impactar diretamente os serviços públicos oferecidos pelo Estado. Tá, eu sei que é tudo muito catastrófico, que é tudo muito pessimista, mas dado as condições atuais, até a gente entender melhor se de fato tudo isso vai acontecer, porque vale destacar, tudo isso pode acontecer caso essas tarifas entrem em vigor no dia 1º de agosto, que é o prazo máximo para que negociações aconteçam. Falar com muita certeza sobre os possíveis efeitos desse tipo de medida é sempre complicado, porque afinal de contas tem muita coisa interferindo o tempo todo. As negociações com a China, as negociações com outros parceiros comerciais do Brasil também podem se beneficiar desse cenário mais adverso com os Estados Unidos. Essa aproximação com outros parceiros pode ser benéfica para o Brasil em alguma medida, então algumas contramedidas podem ser exploradas. E eu nem abordei a tese de que o governo pode se utilizar dessa narrativa nacionalista para ganhar tração nas eleições do ano que vem, uma vez que a popularidade do Lula está em baixa. E esse míssil americano pode acabar sendo utilizado como uma arma favorável para o partido que está no governo. Então, se você achou útil esse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar com a galera, para que todo mundo possa entender um pouco melhor o que está rolando e o que pode rolar com essas tarifas do Trump. Beleza? Valeu!